Então, o que é governança pública? Já tem aí uma definição por Bezerra, e eu me aproveito dela, que governança pública, que é o que trata, é o conjunto dos princípios básicos e práticas que conduzem a administração pública ao alcance da eficiência e efetividade, nos seus resultados, através de um melhor gerenciamento dos seus processos e suas atividades, promovendo a prestação de contas responsável e a transparência de suas ações. Eu acho que duas palavras-chave aí que estão grifadas é eficiência e efetividade. A gente vê, e já foi tratado também na parte da manhã, e eu quero me aproveitar só complementar, que o que suga os cofres públicos, o cancro do erário público, é a corrupção, como foi tratado de manhã, com lavagem de dinheiro, corrupção, a sonegação, que é o que nós tratamos, o auditor fiscal, a sonegação, o combate à sonegação, porque a sonegação é a própria apropriação do público, da sua parte, que deveria de contribuição, da parte da pessoa, da empresa, se apropria como lucro de uma coisa que é pública e deveria ser revertido para a população. Então, sonegação, corrupção e o desperdício público. Essa é a terceira, o desperdício do gasto público é o terceiro ralo, draga, que corrói os cofres públicos. Então, a gente está tratando de governança e educação fiscal. E a educação fiscal? A educação fiscal, qual é o papel dela? Além de sensibilizar o cidadão, empoderar o cidadão para a função socioeconômica do tributo, que é o que eu trouxe, a definição do tributo, é uma das maneiras de garantir mais transparência e uma boa governança através da valorização e participação de todos os agentes envolvidos, servidores públicos e demais cidadãos. Então, passando, por favor, se possível, a educação fiscal, já me valendo aí da cartilha de educação fiscal, a educação fiscal é um importante instrumento de conscientização da sociedade sobre os direitos e deveres fiscais, propiciando a cada cidadão a possibilidade de uma vida digna numa sociedade próspera. Por que uma sociedade próspera, pessoal? Porque se nós não tivéssemos tributos, e eu quero deixar claro, nós estaríamos vivendo no estado natural, que o homem viveu em sei lá quantos mil anos, tempo das cavernas ou silvícolas. O tributo, essa abdicação pessoal em prol da coletividade, é condição sine qua non do Estado e da vida em sociedade e da evolução da gente viver hoje uma vida melhor, de bem-estar social como vivemos. Então, se puder passar, a importância social do tributo. Qual a importância social do tributo? Primeiro, a gente tem que trazer a consciência de ser contribuinte. Essa é o primeiro passo. Todo cidadão tem que se empoderar e se sentir contribuinte. É o primeiro passo para o fortalecimento da cidadania e o amadurecimento da democracia no país. O papel do contribuinte como financiador do Estado. O cidadão, quando ele tiver essa consciência, ele passa a cobrar eficiência nos serviços públicos e a fiscalizar a boa aplicação e a correta gestão dos recursos arrecadados, como é tratado aqui, nesse painel, nesse seminário, perdão, pelos mecanismos de controle. Tanto os mecanismos de controle do Estado, como já foi tratado aqui, o Tribunal de Contas, Controladoria Geral, Ministério Público, como a responsabilidade da sociedade civil que tem que se organizar, que é o caso da entidade de classe, como é o caso do Observatório Social, que vai seguir aqui o meu, em sequência, aqui da minha manifestação. E a democracia, como já foi dito também, funda-se na ideia de participação do cidadão nas decisões públicas. A tributação é um dos instrumentos do Estado democrático de direito que insere o cidadão nessa forma de participação. O cidadão participa quando ele percebe que ele contribui. Como ele contribui? Através do tributo. Através do tributo. O histórico, eu já disse bastante do histórico, mas eu queria falar da figura do coletor de tributos, também é uma figura malquista, e todo cobrador de tributos, o auditor fiscal, carrega esse estigma quando a gente chega, né, como se a gente se apropriasse, fosse se apropriador de... E, na verdade, não é isso, mas, historicamente, a gente tem algumas figuras emblemáticas, né? A gente não pode esquecer São Mateus. São Mateus é tratado na Bíblia, um dos 12 apóstolos,
como um coletor de tributos. Olha só que parábola interessante, que mensagem interessante, né? Até um coletor de tributos pode se salvar, né? Até um coletor de tributos pode se salvar, pode ir para o céu. Mas é lógico que Jesus Cristo, ele conhecia muito bem a importância do tributo, e aí tem uma outra parábola, quando lá os judeus, os fariseus, eles provocam Jesus Cristo, perguntando para Jesus se a população ali, a população oprimida, né, que era na época, deveria pagar tributo para o Império Romano, os judeus deveriam pagar o tributo para o Império Romano, e Jesus pede para ver a moeda, e a moeda em que face, o que está gravado na face da moeda, e está gravada a figura de César, e ele responde, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, já colocando essa diferença entre a transcendência e a materialidade, né? Mas ele reconhece a importância de pagar tributo nessa passagem. Então, já passei o histórico, e eu queria tratar o papel do auditor fiscal agora. O auditor fiscal, ele é responsável pela fiscalização e análise dos cumprimentos das obrigações tributárias pelos contribuintes. É responsável por zelar pelo bom funcionamento da administração tributária. A administração tributária é essa máquina estatal, é o braço do Estado, o braço forte do Estado, responsável por arrecadar tributos, carrear tributos para os cofres públicos, para o Estado poder implementar todas as políticas necessárias à sociedade, como a universidade pública, por exemplo. Combater a sonegação de impostos, o papel do auditor fiscal, defender a integridade da arrecadação pública, passando, por favor, também, oferecer subsídios para o aprimoramento do sistema tributário, porque o sistema tributário, as leis, como a gente já disse, é feita pela política, e esse é um dos problemas do país, que a gente tem tributos de má qualidade, e isso acaba influindo certamente influindo na imagem que a população tem do fiscal. Não tem como um alfaiate ser reconhecido, bem reconhecido pelo seu trabalho, se ele trabalha com tecido de péssima qualidade, uma tesoura que não corta, uma linha que arrebenta. Então, a gente precisa de tributos de qualidade, e a gente tem que subsidiar os políticos. Exercer a atividade de juízes nos contenciosos administrativos fiscais. Antes do judiciário, existe um contencioso fiscal, tributário. Guardar o sigilo fiscal dos contribuintes é uma nossa obrigação. E, por fim, um papel importante do auditor fiscal é combater a concorrência desleal. Proteger a indústria e o comércio da concorrência desleal de empresas e produtos nacionais e estrangeiros, porque quem sonega com uma carga tributária alta tem uma diferencial competitivo que uma empresa boa, né, que paga os tributos, não tem como oferecer o mesmo preço. Então, é o papel do auditor fiscal também trazer a concorrência salutar para o mercado.